Bom, vem cá comigo, agora assunto sério, tá? Ela pode ser desencadeada por fatores como o uso de anticoncepcionais e até viagens longas de avião. O assunto agora é sobre trombose, com o Dr. Felipe Coelho, que é cirurgião vascular. Se você tem dúvidas, já pode mandando no nosso WhatsApp, 991765602. Dr. Felipe está aqui, ele vai responder vocês. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer te receber mais uma vez aqui. Não veio ainda na nossa casa nova, né? Pois é, então de parabéns, a casa ficou muito bonita. Obrigada, viu? Doutor, o que é a trombose? Bom, a trombose é um evento, quando a gente fala a palavra trombose, é um evento bem amplo que pode acontecer em vários vasos. Então, a trombose nada mais é do que a coagulação do sangue dentro do vaso. Então, pode acontecer dentro das artérias e pode acontecer dentro das veias, que é o mais comum, que é o que a gente mais vê. E é o que as pessoas mais temem, é o que é mais conhecido, que é a conhecida trombose venosa, né? Que pode ser superficial, quando acometem somente as veias que são superficiais, e a trombose venosa profunda. E aí a trombose venosa profunda, sim, essa pode trazer algumas complicações um pouco mais graves, o tratamento é um pouquinho mais demorado e a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Entendi. E quais são as causas da trombose? Existem inúmeras causas. Na verdade, é mais comum a gente listar as situações que favorecem essa coagulação acontecer dentro dos vasos. Então, basicamente, a gente pode ter uma trombose quando o fluxo fica muito lento. Então, por exemplo, numa situação em que a pessoa fica acamada, ou, por exemplo, numa situação em que a pessoa passa por um procedimento cirúrgico, o fluxo do sangue dentro das veias, ele fica muito lentificado, tão lento a ponto de que o sangue pode chegar a coagular dentro dos vasos. Entendi. E aí a gente tem uma trombose, né? Pessoas que trabalham muito tempo sentadas também estão correndo esse risco, doutor? Sim. O fato da pessoa trabalhar sentada, normalmente, instintivamente, ela gera movimentos, mesmo estando sentada, que faz com que esse sangue circule. Entendi. Mas existem algumas outras situações que a gente vai vendo mitos e verdades que a gente vai conseguir mostrar que sim, algumas situações em que a gente fica sentado muito paradinho, a gente pode ter problema. De repente paradinho assim com a perna bem cruzadinha assim, aí tampa tudo, não tampa não, doutor? Já prende a circulação, não é perigoso? Dependendo do tanto de tempo que ficar na mesma posição, sim. Entendi. Agora, doutor, é genético também? A propensão genética para ter eventos trombóticos é muito bem estabelecido já. Então, existem várias mutações que hoje já são identificadas que favorecem esse aumento da coagulabilidade do sangue. Então, o sangue dessas pessoas ele coagula com mais facilidade do que outras. Então, essas pessoas que apresentam essas alterações genéticas, quando expostas a fatores de risco, como cirurgia, como período acamado, tudo isso pode favorecer a coagulação do sangue dentro das veias. Então, é sempre assim, é mais ou menos como a história quando a gente conversou sobre varizes. Tem uma característica genética que quando passando por um fator de risco ou uma situação bem específica, pode desenvolver a trombose. Qual que é a complicação mais grave de uma trombose, doutor? A trombose, ela pode, aquele coágulo que se formou lá dentro da veia, e normalmente isso é na extremidade, e mais comum ainda nas extremidades inferiores. Então, o mais comum é a gente ter trombose venosa profunda dos membros inferiores. Esse coágulo que formou lá na veia da perna, ele pode desprender. E quando ele se desprende, ele vai tomar a circulação, e o caminho da circulação venosa é voltar para o coração mandar esse sangue para o pulmão ser oxigenado. Então você imagina, se esse fragmento soltou, ele vai para o coração manda para o pulmão, faz uma obstrução lá no pulmão, que é a conhecida embolia pulmonar. Entendi. Que pode ser... Você tá entendendo? Começa lá embaixo. Exatamente. Aí a embolia pulmonar é por conta disso, então. E sim, existem situações em que o trombo se forma lá na circulação pulmonar. Tá. Mas o mais comum é a gente ter um trombo distal, lá na panturrilha, ou atrás do joelho, ou na virilha, ou seja, em uma das veias do membro inferior. Esse coágulo se solta, o coração, no funcionamento fisiológico do organismo de mandar esse sangue para oxigenar no pulmão, ele manda esse trombo para lá também, ele vai obstruir uma parte da circulação pulmonar e a pessoa tem a embolia pulmonar. Essa é a complicação mais grave, Essa né? é a mais grave. E é comum isso, doutor?
é bem mais comum do que a gente pensa, né? Então, assim, hoje a literatura mostra que números assustadores, como quase que uma em cada 5 mortes no mundo, seja decorrente de um evento trombótico. Então, principalmente nas unidades hospitalares, a trombose venosa e embolia pulmonar é a causa prevenível mais frequente de morte nos pacientes hospitalizados. Então, de todo mundo que morre, se a gente conseguir prevenir a trombose venosa e a embolia pulmonar, essa é a causa mais comum de morte que a gente podia prevenir. Então, realmente é relativamente comum. Eu fiz uma conta antes de vir para cá, por ano em Londrina, contando que Londrina tem entre 500 e 600 mil habitantes, a gente vai ter 500 a 600 mil habitantes, a gente vai ter em torno de 500 a 600 eventos de trombose por ano em Londrina. Então é bastante gente. É bastante gente, com certeza. A Daiane mandou um recadinho aqui no WhatsApp. Dai, só um minutinho que o doutor já vai responder sua pergunta, que agora a gente vai entrar numa brincadeira aqui com ele de mitos e verdades. Doutor, eu vou fazer as afirmações e você me fala se é mito ou verdade. Varizes levam a trombose. Mito ou verdade? Essa beira o mito, mas em algumas situações pode ser verdade. A gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque acaba que alardeia, né? Todas as pessoas que têm varizes estão correndo de ter trombose. É a dúvida da Daiane, que está em casa. Ela falou que está sentindo muitas dores, ela tem varizes e está com medo de virar trombose. Isso. São situações de exceção. Mas os estudos mostram que sim, existe uma pequena parcela de pacientes que têm varizes que vão ter a propensão a ter uma trombose venosa profunda. Tá. Mito ou verdade? Só idosos têm esse problema? Mito. É muito comum a gente ver pacientes jovens com trombose venosa também. Existem vários fatores de risco que podem favorecer a trombose. Por exemplo, a gestação é um fator muito bem estabelecido. Tanto a gestação quanto o período puerperal, aqueles primeiros 40 dias após a gestação, o sangue da gestante, ele fisiologicamente, ele está preparado para cicatrizar daquele processo todo do nascimento do bebê, então o sangue está coagulando com mais facilidade. Então, no caso de mulheres jovens gestantes, é uma situação específica. Outra situação específica são pacientes que passam por procedimentos cirúrgicos, cirurgias muito longas, que a paciente fica muito tempo acamada, também pode complicar com trombose venosa. Mas mesmo tomando... Eu me lembro que quando eu fiz uma cirurgia de coluna, que eu tive que ficar muito tempo deitada, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco, eu tomava umas injeções na barriga. Sim. Justamente para isso, para o sangue não coagular. Exatamente. Mesmo tomando essas injeções, corre o risco, doutor? Corre, mas aí a gente diminui drasticamente a possibilidade disso acontecer. A gente não consegue eliminar 100%, mas a chance de acontecer diminui demais. Então hoje, todos os serviços médicos, hospitais que são creditados, eles passam por auditorias de prevenção de evento tromboembólico. Então essa injeçãozinha que você tomou, ela é uma prevenção medicamentosa. Existem outras coisas que a gente pode fazer, como fisioterapia, uso de meia elástica, um aparelho que fica fazendo compressão nos membros inferiores de forma intermitente, ou seja, de tempos em tempos o aparelho faz uma compressão da musculatura tanto da batata da perna quanto da coxa, justamente para tentar fazer com que essa movimentação do sangue seja adequada, que não fique lentificada e não se formem trombos nessas veias. Então tem várias formas de prevenir a trombose. Várias formas, e quanto mais essas medidas forem tomadas, menos eventos a gente vai ter. Perfeito. Mais um mito ou verdade, doutor? Pílula e cigarro. Pílula, a gente tem muita dúvida da mulherada que toma, né, anticoncepcional, enfim. Pílula e cigarro dão trombose. Mito ou verdade? Verdade. São fatores de risco para o desenvolvimento de trombose. O anticoncepcional, ele aumenta em torno de 3 a 6 vezes a chance de ter uma trombose venosa. Mas aqui também a gente precisa fazer um alerta. Dentro do escopo geral de pessoas que tomam anticoncepcional, o número de pessoas que têm trombose é muito pequeno. Porque você imagina, a comunidade médica não liberaria um remédio para ser usado. A trombose, Exatamente. Então, como que as coisas funcionam? Normalmente a pessoa precisa ter uma predisposição genética, e aí associado ao fato de tomar um anticoncepcional, aí sim desenvolve a trombose. Então, o que acaba acontecendo é que assim, as pessoas
que tem histórico familiar muito exuberante. A minha tia teve, a minha prima teve, a minha avó teve trombose. Provavelmente trata-se de uma característica genética da família, e aí sim convém conversar com o ginecologista para saber se existe possibilidade daquela pessoa também ter. E aí pode ser que o anticoncepcional não seja o método de escolha, um método contraceptivo de escolha para ela. Viajar de avião aumenta o risco, doutor? Aumenta o risco. É a síndrome da classe econômica, né, ou síndrome do viajante, porque é aquilo que a gente comentou. Você imagina viajar 6, 8, 12 horas sentado naquela mesma posição, o sangue tem uma dificuldade de circular, ele lentifica o fluxo e pode acontecer de formar um coágulo dentro da veia, né? Então, por isso, quando as pessoas vão viajar, a gente orienta que a pessoa se hidrate bastante, porque uma das causas, normalmente a pessoa vai viajar, fica 6, 8 horas viajando, não toma um copo de água. Entendi. Então, o ideal é que se hidrate bastante, justamente para que esse volume da circulação fique adequado. Evite tomar remédios para dormir no voo, porque aquele lugar ele não é adequado para a gente dormir igual a gente dorme na nossa casa. Então a pessoa fica mal acomodada, normalmente fica numa posição inadequada e aí sentada numa posição que está dormindo, aí dorme lá um período mais longo, 5, 6... Fica na mesma posição, não se mexe porque está cansado, né? Exatamente. Enfim, vale tomar injeçãozinha para viajar? Não são todas as pessoas que têm indicação de tomar injeção. Na verdade, é uma pequena parcela de pessoas que têm indicação de tomar injeçãozinha. Porque a injeção ela é ótima para as pessoas que têm indicação, alto risco para trombose. O remédio ele é muito bom como medida preventiva. Só que não é isento de risco. Então pode ser que a gente tenha complicações. Perfeito. Doutor, você vai ter que voltar porque o celular, o WhatsApp bombou e o nosso tempo acabou. Mas fica o convite para você voltar, depois a Tati fala com você e agenda certinho. Combinado. Tá bom? Obrigada, doutor Felipe. Eu que agradeço. Tchau, tchau.